Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para você estabelecer limites saudáveis na sua vida profissional. A primeira que eu vou falar é o seguinte: definir horários de trabalho. Aí você pega um exemplo, tipo, não sei qual é a configuração da Flávia aqui que fez o comentário, mas se você já tem esse limite de horário de trabalho definido pelo seu emprego, isso aqui não vai ter tanta flexibilidade de mudança para você, né? Mas de repente, se você estiver trabalhando em casa, fazendo algumas coisas assim, se você for uma pessoa que está em transição de carreira e você que está organizando seu próprio horário, criando uma própria rotina em casa, talvez seja interessante você definir horários de trabalho. Então, começar definindo um horário que seja realista para você, que esteja de acordo com as suas necessidades e obrigações, estabelecer um tempo limite para você terminar o seu horário. Por exemplo, eu, Thaís, que sou autônoma. Se deixar, eu fico 24 horas pensando em trabalho porque eu amo o que eu faço. Só que eu também amo meu filho, eu amo tocar, eu amo ler, eu amo o meu doutorado, eu amo muitas outras coisas também que eu gosto de fazer. Então, não dá para eu ficar 100% dedicada ao trabalho, porque eu tenho outras coisas que também são importantes para mim. Então, por isso que eu estabeleço limites. E aí, se eu falo assim, não, acabei a live de quarta-feira, eu fecho o computador e não trabalho mais, isso é um limite que eu estou colocando para mim mesma, que tem foco em uma prioridade, que é ficar bem, é descansar de noite, né, ficar mais a pampa, sabe? Então, definir esse horário de trabalho, para mim, no meu caso, funciona muito bem. Você tem que ver dentro da sua realidade o que funciona melhor para você, porque de repente você até tem um trabalho, por exemplo, de segunda a sexta, das 9 às 17, mas você gosta de tirar, ou precisa tirar um sábado de manhã para responder e-mail, coisa desse tipo, sabe? Porque não deu tempo durante a semana, aí você fala, não, eu vou dedicar sábado de manhã para isso. Porque se você definir esse limite, você não fica sábado o dia inteiro, por exemplo. Você fala, cara, eu tenho que resolver o que der para resolver sábado de manhã. Então eu vou ser bem assertiva aqui com os e-mails, porque não vai dar para ficar vendo tudo. Eu vou ver aqueles que são mais urgentes. Então, você colocando esses limites, você consegue também tentar encaixar as coisas. Sabe? Aquele negócio de eu tenho uma estante com 8 prateleiras. É o que eu tenho de espaço para livros. Então, eu não vou comprar mais livro do que cabe na minha estante, porque eu tenho esse limite. A mesma coisa com as horas de trabalho, tá? Eu sei que é um desafio isso, gente, mas você tendo esse limite em primeiro lugar já ajuda, tá? E daí você evita realizar tarefas depois desse horário estipulado. Segunda coisa, né? Aqui eu vou na contramão do que a galera empreendedora aí, né, todo mundo fala, e eu continuo indo na contramão, mesmo acreditando que eu tenho um trabalho de uma coisa que eu amo, eu peguei um negócio que era um hobby meu, transformei em trabalho, então, eu não trabalho. Claro que eu trabalho, né? É meu trabalho. Então, assim, porque o trabalhar com o que você ama não é só o ofício em si, tem mil outras coisas, tá? Então, eu amo estar aqui dando aula, mas, por exemplo, amanhã eu tenho que ir no cartório autenticar a firma de um documento. Tipo, isso não é meu ofício, mas faz parte disso aqui ser um trabalho. Então, quando a gente fala eu vou trazer aqui a linha que é separar trabalho e vida pessoal, eu considero, mesmo eu que trabalho com o que eu amo, eu considero importante criar uma separação entre trabalho e vida pessoal. Eu já fui adepta da coisa do tipo, eu vivo 100% o que eu sou, independente. Ok, você pode viver. Isso não quer dizer, não é porque eu estou em casa e eu tenho, de repente, uma ideia para o trabalho que eu não vou pegar meu caderninho e anotar. Porque, assim como quando eu estou no trabalho e lembro de alguma coisa pessoal, eu anoto também. Essa é a importância do bloquinho de notas também, sabe? Você está ali, você não precisa parar para trabalhar, você anota. Porque daí aquilo você lembra no momento adequado, quando você estiver trabalhando ou quando você estiver na sua vida pessoal, na sua casa, fora do trabalho, sabe? Mas é mais essa separação de horários, realmente, porque senão você não consegue ficar 100% presente em nenhuma das duas coisas. Quem trabalhou no home office pela primeira vez aí durante a pandemia e tal, sentiu isso bem na pele, né? Ficava ali o dia inteiro meio que tipo acorda, sai da cama se arrastando ou trabalha na cama e não tem o limite entre uma coisa e outra, a sua vida acaba virando um loop muito doido, muito ruim também. Então, separar trabalho e vida pessoal é sobre essa separação clara do que é trabalho e vida pessoal. Então, você desligou o computador, você definiu que 6 horas você desligou o computador no home office e não vai mais trabalhar,
É tipo assim, beleza, eu não vou responder e-mails, mas aí a minha comunicação tá clara? Se eu não vou responder e-mails, eu falei para as pessoas que eu não respondo e-mail de noite, então tem que estar claro também. Não adianta você sair de férias ou desligar o WhatsApp e não falar para ninguém, né? Não colocar uma mensagem automática, uma resposta automática de ausência e tal, né? Então, o importante é que você mantenha esse tempo reservado para você relaxar, para você fazer outras atividades fora do trabalho, porque você precisa disso, tá? Não é que você é menos empreendedora ou que você é menos apaixonada pelo que você faz porque você está fazendo isso. Não, são limites saudáveis que você se coloca para você conseguir fazer outras coisas. É aquilo que eu falei, como eu amo meu trabalho, se deixar eu só trabalho, porque eu gosto. Só que eu também gosto de tocar. Para mim é importante ter esse momento do dia que eu falo, agora eu vou desenhar, vou pintar ali meu livrinho de colorir, eu vou assistir um filme, uma série, sabe? Eu vou ficar com a minha família. Não, agora eu vou ficar aqui rolando com os cachorros no chão. Então, é importante ter esse tipo de limite para você conseguir fazer outras coisas além do trabalho, porque isso vai fazer com que você valorize mais o seu tempo de trabalho também, porque você tem tanta coisa para fazer que você tem que aproveitar a cada momento do seu trabalho, sabe? E o mesmo vale para a sua vida pessoal. Então, eu estou falando aqui agora de dicas para você estabelecer limites saudáveis na vida profissional. Então, a terceira coisa aqui é delegar tarefas, né? Identificar tarefas que podem ser delegadas para outras pessoas. Quando eu falo podem ser delegadas, é porque você tem a possibilidade de delegar. Se você não tem a possibilidade de delegar, não precisa levar essa dica em consideração. Tipo, eu não tenho para quem delegar. Então, você não tem a possibilidade de delegar. É isso, tá? Então, se você tem a possibilidade de delegar, certificar-se que a pessoa que você vai delegar tem as habilidades e recursos necessários para realizar essa tarefa com eficiência e que ela também possa te pedir ajuda se for necessário. Se for no trabalho, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? Então, essa pessoa que eu vou delegar, ela sabe o que tem que fazer? Ela tem clareza? Ou então, faz parte do rol de responsabilidades dela? Eu estou delegando uma coisa completamente avulsa, que não faz sentido delegar para ela, teria que delegar para outra pessoa. Tá? Então, é você ter ciência de todos esses critérios para você conseguir delegar. Ah, Thais, mas o meu problema é que hoje eu sou uma eu presa, eu faço tudo, etc. Eu vivi essa situação durante muitos anos. Durante aí, pelo menos 10 anos da minha vida, sabe? Então, eu sei como é. E aí, claro que a gente tem a tendência a se sobrecarregar porque tem muita coisa para fazer. Então, nesse caso, ou à medida que você começa a ganhar dinheiro, você vai contratando freelancers para fazer uma parte do serviço e aos poucos vai contratando outras pessoas para cargos que você consiga pagar, que você consiga delegar, ou você vai ter que deixar de fazer algumas coisas. E é normal. Isso é a questão das prioridades, tá bom? Não tem muito segredo. É isso, tá? Outra dica aqui é pratique a habilidade de dizer não. A grande questão é que você ter essa ciência do que é prioridade para você te ajuda com o dizer não. Porque muitas vezes a dificuldade é dizer não para as coisas nossas mesmo, sabe? Ideias que a gente tenha. Eu recebi essa semana um direct no Instagram de uma pessoa falando, Thaís, nossa, eu tenho muita dificuldade porque eu tenho tantas oportunidades, são tantas oportunidades, né, de coisas que a gente pode fazer, que eu tenho dificuldade de dizer não para mim mesma, porque eu quero entrar no clube novo que surgiu, é o clube de leitura, é o grupo não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, se você tiver as prioridades claras para você, você consegue dizer não com mais facilidade. Se você tiver as prioridades claras no seu trabalho para negociar com seu chefe, você consegue dizer não com mais facilidade, tá? Então, ter essa visão clara do que é prioridade para você só tem a te beneficiar. Pode ser que você não consiga renegociar demandas o tempo todo? Com certeza, faz parte da vida. Mas só de você ter essa tentativa com base em uma organização pessoal, com certeza vai te possibilitar esse dizer não em muitos casos que, sem ter essa organização, você não conseguiria, tá? E aí você vai, no âmbito pessoal, em coisas que você tem esse critério de decisão, você não vai se sobrecarregar com tarefas que não estão alinhadas com as suas responsabilidades e objetivos, tá? E aí, né, a última dica, assim, da vida profissional, na sequência eu vou falar da vida pessoal, é você comunicar esses seus limites. Então, exemplo prático, se você fala assim, eu não quero responder o WhatsApp depois das 8 horas da noite em casa, e isso é uma coisa que você pode fazer, tipo, suponhamos que é uma coisa, você sempre respondeu, mas tipo, você quer parar, não é uma coisa que
que demanda, que você tem o risco de ser demitida. É uma coisa que é só você falar que não quer mais e tá tudo certo. Então, você tem que comunicar isso para as pessoas e não simplesmente deixar elas no vácuo. Você sempre respondeu depois das 8. Aí, do nada, você não responde mais, sem avisar. Não, você não vai deixar a pessoa no vácuo. Você vai falar, gente, ó, a fim de organizar melhor a minha rotina, ter uma rotina mais saudável, ficar mais tempo com a minha família ou whatever. Se você não quiser dar satisfação, não precisa também. Mas, gente, a partir das 20 horas eu não respondo mais mensagens de trabalho. Tenta resolver comigo tudo antes desse horário. Se não conseguir, aí na manhã seguinte, primeiro horário, eu respondo, tá? Então, deixar isso claro. O WhatsApp dá para você colocar mensagem em resposta automática, enfim, tá? O que eu quero dizer é que toda vez que você tiver colocar um limite, que esse limite seja comunicado para as outras pessoas. Porque daí não adianta você se estressar com outras pessoas se a pessoa está fazendo algo que você não comunicou, sabe? Então, qual que é a sua carga horária, qual que é o seu horário de trabalho, explica por que uma determinada tarefa não pode ser feita dentro de um prazo que foi colocado. Fala, cara, é humanamente impossível fazer nesse prazo. Aí, o quanto antes você falar, melhor, porque também não adianta chegar no dia e falar para a pessoa que você não vai entregar porque não deu tempo de fazer. Então, quando você já perceber que não vai dar tempo, você já tenta renegociar, sabe? Conversar com seus colegas de trabalho, com seus gestores, tudo bem? Então, quanto mais você se organiza, mais você tem aí argumentos para poder trazer esse tipo de coisa. Porque se você for uma pessoa que já tem a reputação de ser desorganizada, é mais difícil negociar esse tipo de coisa. Agora, se você for uma pessoa organizada, é mais fácil. Tá? Eu não estou responsabilizando você pela sobrecarga, de modo algum. Eu estou dizendo que quando você tem alguns princípios aí de organização pessoal, que acaba se tornando menos custoso para você negociar esses prazos e tudo mais, tá?